Olá, hoje a gente tem aqui uns materiais de um webinário recente. E olha, eles mergulham fundo em temas bem complexos, né? Morte e espiritualidade na saúde. Exato. Assuntos que, bom, a gente costuma evitar um pouco, mas que são super importantes. Com certeza, as fontes de hoje convidam a gente a encarar isso de frente. Isso! A ideia é analisar como a visão sobre a morte mudou, na história ocidental. A gente vai usar um material da psicóloga Maria das Graças Alves Pereira, que é especialista em tanatologia, né, o estudo da morte, Certo. e também vamos ver o papel da espiritualidade, que é diferente de religião, isso é importante, com base no que a psicóloga Regina Liberato apresentou. O foco é como lidar com a doença, com o fim da vida de um jeito mais humano, sabe? Perfeito. Então, nossa ideia aqui é destrinchar essas apresentações, pegar as ideias-chave, né? Entender como a sociedade mudou a relação com a morte e como essa dimensão espiritual pode, de repente, ajudar pacientes e quem cuida deles. Bora lá. Vamos começar, então, por essa viagem histórica que a Maria das Graças propõe. Uhum. Ela menciona o historiador Filipe Ariès e fala de uma época lá na Idade Média em que a morte era vista como domada, quase familiar. É impressionante isso, né? Morrer em casa, sabe? Com a família, a comunidade em volta, os preparativos todos abertos. Nossa, muito diferente de hoje. Totalmente. O Ariés mostra como isso foi mudando. Primeiro para a morte de si mesmo. Aí o foco virou bem individual, né? O julgamento da alma, a vida após a morte, essa coisa toda. Sei. Depois, lá para os séculos XVIII, XIX, veio a morte do outro. Uma fase que, tipo assim, romantizava a morte, mas ao mesmo tempo tinha um medo danado. Medo. É. Medo dos espíritos, por exemplo. Aquela história que ela menciona dos sinos nos caixões não era só macabro, refletia uma ansiedade real, um medo de ser enterrado vivo, sabe? Mostra como a relação com a morte já estava ficando mais tensa. Puxa, e aí a gente chega nos nossos tempos. A morte interdita, Exato. que é a morte escondida no hospital, muitas vezes vista como um fracasso da medicina, né? Algo técnico, frio. Isso. O material da Maria das Graças até aponta um paradoxo, né? A gente vê morte violenta o tempo todo na mídia, mas a morte pessoal, nossa ou de alguém próximo, virou tabu. É verdade. E essa mudança toda parece que impacta demais o jeito como a gente lida com o luto hoje, não acha? Sem dúvida. Esconder a morte dificulta muito o luto, que já não é simples. É aí, nesse contexto, que o material destaca a importância dos cuidados paliativos. Assim, Eles surgem como um contraponto importante, né? Defendendo o direito de morrer com dignidade, com autonomia e principalmente com humanização. Reconhecendo a morte como parte da vida e não como uma inimiga a ser sempre derrotada. faz todo sentido. E aí que entra a outra parte da nossa análise com a Regina Liberato, falando de espiritualidade. E ela bate muito na tecla de diferenciar isso de religião. Sim, esse ponto é crucial. E o jeito que ela define espiritualidade é bem interessante. Não é necessariamente sobre ter uma religião, seguir dogmas. Certo. Mas é uma dimensão que todo ser humano tem. É a nossa busca por sentido, por um propósito na vida, por conexão. Conexão com algo maior, que pode ser a natureza, o universo, valores importantes, ou, para algumas pessoas, sim, uma divindade. É algo bem mais amplo, bem pessoal. Lembrei daquela história que contaram no material, de um paciente que se dizia ateu, Aham, essa mesma. mas que nas conversas com a equipe ele mostrava necessidades espirituais profundas. Falava do legado que queria deixar, do sentido da vida dele, das relações. Isso mostra bem porque separar as coisas é importante no cuidado, né? Exatamente. Não é questão de impor crença religiosa, mas de reconhecer o mundo interior da pessoa, as necessidades existenciais dela. Mas como que um profissional de saúde faz isso na prática? Deve ser delicado, né? É um desafio, sim. Mas a chave, segundo a Regina Liberato, é a escuta. Uma escuta ativa, sensível. As pesquisas que ela mostra indicam que essa dimensão espiritual ajuda muito a pessoa a enfrentar a doença, a ter resiliência, a lidar com o sofrimento, inclusive com a chamada dor espiritual. Dor espiritual? É. Aquela angústia que vem da falta de sentido, de perguntas sem resposta, sabe? Coisas existenciais mesmo. Então, integrar o cuidado espiritual significa ter essa sensibilidade para avaliar isso, quase como uma anamnese espiritual. Uma anamnese espiritual interessante.
É uma conversa cuidadosa para entender as crenças da pessoa, os valores, o que dá sentido para ela. Sem julgar, claro. Entendi. Então, o profissional não precisa ter respostas prontas, muito menos religiosas, né? É mais sobre estar ali, validar essa busca da pessoa e ajudar ela a encontrar os próprios recursos, as próprias fontes de significado. Isso. O ponto principal é capacitar as equipes para essa escuta, respeitando totalmente a visão de mundo de cada um, sem jamais impor nada do profissional. Ok. Então, para a gente amarrar, a gente deu uma olhada nessas visões da morte que foram mudando, né? Desde aquela aceitação mais comunitária até esse evitamento de hoje. E vimos como a espiritualidade aparece como uma necessidade humana, básica, fundamental, ainda mais em momentos difíceis na saúde. Exato. Acho que os pontos para guardar são: primeiro, que a forma como a gente vê a morte não é fixa, muda com cultura, com o tempo. Segundo, que a espiritualidade, para além da religião, faz parte do nosso bem-estar e ajuda muito a gente a lidar com as dificuldades. Então, precisa ser olhada com cuidado e sensibilidade. Uhum. Ah, e também, como foi dito, o luto raramente é uma linha reta, né? É um caminho cheio de curvas, muito pessoal, que precisa de tempo e compaixão. Perfeito. E para deixar uma reflexão final aqui, pensando nesses materiais todos. Se a morte ficou tão interdita, tão técnica, tão hospitalar, em contraste com aquela coisa antiga de morrer em casa, como será que a nossa sociedade hoje poderia, sei lá, reintegrar melhor a finitude no dia a dia? Quem sabe começando por conversas mais abertas sobre o morrer, em vez de empurrar o assunto para debaixo do tapete ou só para o hospital. Boa provocação. Fica aí pra gente pensar.